Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi. Meu nome é Will e eu faço parte aqui do suporte. Hoje nós iremos falar sobre uma linha muito interessante, a linha UCM, especificamente sobre o modelo 6301. Então vou vir aqui no site da Loja Mundi, vou pesquisar por UCM e vou clicar aqui na 6301. A nomenclatura dos equipamentos Grand Stream, elas são muito sugestivas, né? A UCM 6301, o final dela faz menção à quantidade de portas FXO que ela tem. Então, no caso, como o nome sugere, ela tem somente uma porta FXO. Se você quiser equipamentos com mais portas, basta buscar aqui, por exemplo, se você colocar aqui o CM, tem a 6204 com 4 FXO, a 6208 e assim sucessivamente. Tem a 6510 também, que é uma linha um pouco diferente, né? Ela não é FXO, mas hoje nós vamos se atentar para 6301. Então só lembrando, pessoal, que esse preço que está aparecendo aqui no vídeo, quando você estiver visualizando, pode ser que ele seja um pouco diferente, tá? Beleza, como a gente viu lá atrás, a 6301 ela tem uma porta FXO e uma porta FXS. E de regra, as portas FXO são utilizadas para linhas analógicas, né? Linha de operadora. Mas nada impede que você coloque em um sistema onde você tem uma central analógica, que ela seja uma ramificação ali da tua central analógica, obviamente obedecendo a questão de tensão da linha, a questão da voltagem. Mas hoje a gente vai se atentar às configurações iniciais e eu vou demonstrar também como que a gente configura um tronco analógico. Então, como eu disse lá no início, apesar de ser um equipamento muito fácil de configurar, muito simples, né, diríamos assim, ele é um equipamento muito robusto. Você, nessa parte de características, você pode ver que ele tem características completas de uma central. Ela é baseada ali no asterisco 16. Quando nós acessarmos o equipamento, você vai ver que ela tem uma interface muito amigável. Ela é bem simples de configurar, porém ela tem diversas configurações. Então, no tutorial de hoje a gente vai se atentar à configuração básica, né, para deixar o equipamento funcional, ali com regra de entrada, regra de saída, criação de ramal e criação do tronco, seja digital, né, seja VoIP ou analógico. Então, um dos recursos interessantes é o provisionamento. Então, se você tiver um parque todo Grand Stream, né, suponho que você tenha 100, 200 telefones aí para configurar. Você pode provisionar, subir um template na sua UCM, um modelo na UCM, e a partir do momento que você colocar os telefones na rede, eles já receberão essa configuração de forma automática. Então você não precisa configurar manualmente. A UCM já vai entregar essa configuração para o aparelho. Então, pessoal, depois que a gente já deu uma olhada básica ali na descrição, nos recursos, né, do equipamento, vamos à configuração. O primeiro passo, como você está vendo nessa imagem, ele tem algumas portas de rede. Então a gente vai plugar na porta WAN, que é essa que tem um símbolo de globo, que eu estou destacando aí para você, e colocar na sua rede. Ela é DHCP, então ela já vai pegar um IP que a sua rede oferecer. Depois que ela pegou o IP, vai mostrar no painel dela o IP que foi atribuído. Ou você pode rodar um scan e verificar através do MAC, né, a correspondência do IP. No meu caso aqui, ele pegou o IP final 158. Coloque esse IP no seu navegador e ele vai cair nessa tela aqui de login. O usuário é admin e a senha, conforme está nessa imagem também que eu estou colocando para você, ela fica nesse campo aí password. Cada UCM tem uma senha aleatória. Então eu vou colocar a minha senha aqui e vou clicar em login. Então ele já mostrou aqui, ele caiu na tela dashboard, que é a padrão do equipamento, e ele, como eu comentei lá atrás, ele é bem visual, então ele já mostra o que está conectado, o que não está. Um detalhe interessante é que essa opção aqui de Device Storage, você consegue armazenar, você consegue gravar as ligações e armazenar isso no dispositivo interno. Inclusive eu recomendo que, se você quiser gravar as ligações, você primeiro coloca um dispositivo externo, né, seja um cartão de memória, um pendrive, um HD externo, e quando você conectar, ele vai aparecer azul aqui, vai aparecer o que ele tem disponível, quanto já foi usado. E a partir do momento que você habilita a gravação, ele já passa a escrever essas gravações no dispositivo externo. Então eu recomendo que, se você for utilizar o recurso de gravação, você coloque um dispositivo externo para não comprometer a memória interna do equipamento. Então beleza, pessoal, a gente já deu uma olhada aqui no dashboard. A primeira coisa que eu gosto de fazer nos equipamentos é verificar a atualização, se o equipamento está atualizado ou se ele precisa de uma atualização. Então vou vir aqui em System Information e vou ver aqui a parte de Program. Ele está na 10712. Vou vir aqui no site do fabricante, vou deixar ele aí no link para vocês aí abaixo e vou pesquisar pelo equipamento 6301.
Então ele está falando aqui, né, a firmware é a mesma para 6301, 02, 04, 08 e a versão mais atual é a 10.15.13. Então ele está relativamente bem desatualizado. Então vou clicar aqui. Em alguns casos, pessoal, quando você clica nessa tela, você precisa fazer, se o seu equipamento estiver muito desatualizado, você precisa fazer atualizações escaladas. Suponha que aqui ele estivesse informando que se eu tivesse abaixo da 10, eu precisava subir primeiro para 10 e depois para 15. Então é muito interessante, muito importante que você valide se há alguma recomendação do fabricante em relação a isso. Alguns equipamentos, se a firmware for muito antiga, você não consegue, não é recomendável você atualizar direto para a última. Isso pode danificar a firmware do equipamento, né? Então, o recomendável é que você siga as orientações do fabricante. Nesse caso aqui, especificamente, não tem nenhuma recomendação para uma firmware intermediária. Então, nesse caso, especificamente, eu posso atualizar para a última versão. Mas isso, ressaltando, é caso a caso. Dependendo do seu equipamento, da sua versão, pode ser que tenha uma firmware intermediária e você precisa seguir estritamente o que está indicado ali para você não comprometer o seu equipamento. Isso pode danificar permanentemente o seu equipamento. Então, beleza, eu vou clicar aqui na firmware correspondente ao meu equipamento, que é a 6301. Ele vai fazer o download. Depois que terminou o download, eu venho aqui em manutenção, upgrade, e clico aqui para eu buscar o arquivo que eu baixei. Então eu vou clicar aqui, vou vir em downloads. Ele baixou esse arquivo zipado. Você faz a descompactação do arquivo, ele vai gerar uma pasta. E você faz o upload desse arquivo binário. Então ele me dá uma porcentagem aqui que ele está subindo, né? Basta aguardar. É interessante que nesse meio tempo, nesse inteirinho, você não faça nenhum ajuste na UCM e se atente à parte elétrica, né? É interessante que não falte energia nesse procedimento. Então ele terminou o upload do arquivo e ele vai começar o processo de atualização. Ele é totalmente automatizado, né, de forma automática, e eu não preciso fazer nada, somente aguardar. Então beleza, ele terminou de fazer o upload do arquivo e terminou o processo de atualização também. Então ele agora está pedindo para reiniciar o equipamento. Vou colocar em OK e vou esperar o equipamento reiniciar. Então ela terminou de fazer o reboot, né? Fiz o login nela. Então perceba que o dashboard mudou a disposição. Ele apareceu Remote Connect, aquela parte aqui onde estava era USB e SD, né? Que eram as mídias externas. Então ele adicionou aqui o GDMS também. Então perceba que é sempre interessante você manter o equipamento atualizado para você sempre receber os recursos, né? As novas funcionalidades do equipamento. Então vamos verificar aqui em System Information. Então como a gente viu aqui em Program nós estávamos na 7, agora ele está na 15. Então com isso o equipamento foi atualizado. Legal, pessoal. Depois do processo de atualização, a gente vai começar a configuração propriamente da UCM. Você pode começar por qualquer etapa, não precisa ser exatamente a sequência que eu estou seguindo. Mas eu vou começar configurando os ramais. Então eu venho aqui em extensões, clico em adicionar, e aqui eu tenho três opções, SIP, EAX e FXS. Vou deixar SIP. E aqui é o método single, né, que é de 1 a 1, ou batch, que seria em lote. Então vou selecionar o batch, vou colocar para ele criar 50 ramais e a minha incrementação vai ser de 1 a 1. Então a extensão, né, o meu ramal vai começar do 1000 e ele vai até o 1049, ele vai criar 50 ramais. Dependendo do seu cenário, você pode trocar esse range, né, esse intervalo e também a incrementação. Aí isso vai depender especificamente do teu cenário. Outro fator aqui é a senha. O R é de randômica. Eu posso deixar aqui a própria UCM gere as senhas para mim, ou posso colocar a mesma senha para todos os ramais. Vou colocar aqui uma senha. Não recomendo que você use uma senha tão óbvia assim, recomendo que você misture caracteres especiais ali no meio, coloque uma senha mais forte. E aqui o privilégio, eu vou colocar nacional. Essa questão do privilégio, ela faz menção direta à rota de saída. Então, para o ramal conseguir usar uma rota de saída, ele tem que ter o privilégio que tenha uma permissão, digamos assim, para utilizar essa rota. Lá na rota de saída a gente vai abordar mais sobre isso. Então vou colocar aqui em salvar. Ele vai me perguntar se eu quero criar do 1000 ao 1049, né, 50 ramais. Vou dar um OK. Então ele já está criando ali para mim as extensões, é bem rápido. Então vamos validar aqui se realmente ele criou com a senha aleatória, o privilégio tudo certinho. Vou clicar em editar. Privilégio nacional, OK.
E a minha senha, se eu clicar nesse olho, realmente é a senha específica. Vamos pegar um outro ramal aleatório aqui, o 1008, por exemplo. A senha também é aquela que eu coloquei a mesma para todo mundo. Tá, eu não quero usar a mesma para todo mundo, quero que a UCM gere as senhas para mim. Então vou selecionar todo mundo, clicar em editar todos, marcar o campo da senha e vou deixar um R aqui de randômico, né? Vou colocar em salvar. Eu posso editar qualquer um desses campos aí em Lodge. Eu estou editando o da senha. Então, por exemplo, a 1000, que era aquela senha específica que eu tinha colocado, o ramal 1000, ele gerou essa senha. Vamos dar uma olhada no 1008, que foi o ramal que a gente tinha visto anteriormente. Então ele já tem uma senha diferente, que é a do 1000, e é diferente daquela senha que a gente tinha especificado manualmente. Então, pessoal, para criar ramais, basicamente é isso. Eu especifico o range dos ramais, o nível de privilégio e a senha, se vai ser randômica ou específica. Certo, agora nós vamos ver como configurar filas de chamada. Esse é um recurso bem interessante. Então, venho aqui em Call Features, clico aqui em filas de chamada. Então, vou adicionar uma nova. Então, vou criar basicamente duas filas distintas para a gente ver o comportamento, né? Eu vou colocar uma de suporte e aqui em agentes eu vou selecionar os três primeiros, o 1000, 1001, 1002. Vou jogar para o lado direito e vou salvar. Vou criar uma nova fila chamada comercial. Então vou vir aqui de novo em agentes, vou selecionar o 1003, 1004, 1005. Vou jogar para o lado direito, vou salvar. Então perceba que não fiz nenhuma mudança, apenas criei a fila e selecionei os agentes. A estratégia dos dois está Ring All, que seria tocar todos, né? O suporte eu vou deixar para ele tocar todo mundo, mas no comercial eu quero que ele toque um por vez. Como que eu faço isso? Eu clico aqui para editar e aqui na estratégia, se você colocar o mouse aqui em cima, ele vai mostrar, vai especificar, né, o que significa cada uma. Eu vou selecionar a estratégia linear. Eu posso selecionar várias estratégias de acordo com a sua regra de negócio, mas eu vou colocar aqui a linear. A linear ela vai tocar um ramal por vez, né? Exatamente nessa sequência aqui. Então ele vai tocar primeiro o 1003, depois o 1004, depois o 1005. Eu gosto também de diminuir o toque de cada agente. 30 segundos eu acho muito, então eu vou colocar aqui cerca de 15 segundos para cada agente. Então aqui, a minha estratégia para a fila suporte, para esses três ramais aqui, ele vai tocar todo mundo de uma vez só. Então, o pessoal do suporte, primeiro que atender, ok. No comercial, ele vai tocar um por vez. Isso aqui você pode fazer diversas combinações, isso depende da tua regra de negócio. Eu apenas criei duas filas diferentes para mostrar o comportamento de cada um e você fazer o ajuste de acordo com a sua necessidade. Um recurso também interessante são os grupos de captura. Então suponha que você tem ali o seu grupo comercial e você quer puxar uma ligação. Convencionalmente, para puxar ligações, o código é *8. Se não estiver funcionando, você precisa validar o seu DTMF, que ele é o responsável por ler e entender os dígitos que foram pressionados ali pelo usuário final. Então vou criar o meu grupo de captura, vou ver aqui em Call Features, Pickup Groups, vou adicionar e vou colocar aqui suporte, por exemplo, né? E vou selecionar os três primeiros. Vou jogar aqui para o lado, salvar e vou criar o grupo também comercial. E vou selecionar os três próximos. Vou salvar. Então aqui, se eu vir aqui nas minhas filas, eu tenho duas filas. A suporte, que é exatamente do 1000 ao 1002, e a fila comercial, que é do 1003 ao 1005. Se eu vir aqui nos grupos de captura, é exatamente a mesma coisa. Então, geralmente você precisa fazer esse combo da fila com o grupo de captura. Geralmente eles vão ter os mesmos membros, né? Mas isso depende muito do teu cenário. Dessa forma, se o 1000 estiver recebendo uma ligação, o 1001 e o 1002 conseguirão puxar através do 1008. Mas como o 1005 não faz parte do grupo de captura suporte, ele não consegue puxar. Aí se no teu cenário todo mundo puder puxar a ligação de todo mundo, você cria um grupo aqui, por exemplo, todos, né? Todos. Marca todo mundo, joga para a direita e salva. Aí dessa forma todo mundo vai conseguir puxar ligação de todo mundo. Mas isso depende da tua regra de negócio, de como que você quer que a coisa funcione. Bem, agora nós vamos configurar um tronco analógico na UCM. Então venho aqui em extensão, venho aqui em troncos analógicos, adicionar. Então ele, como a 6301 só tem uma porta, ele só me deixa selecionar
ele só me deixa selecionar uma porta que é a única que eu tenho. Então vou colocar aqui, por exemplo, linha 1, pode colocar vivo, claro, o que for mais interessante para o teu cenário. Aqui, esse Caller ID Scheme, ele diz em relação à sua operadora. Geralmente no Brasil é utilizado a Dury Ring, mas isso depende do teu cenário. Vou deixar essa aqui marcada e vou alterar a sinalização de tons, que ele por padrão vem americana. Eu vou subir aqui e vou selecionar Brasil. Beleza, selecionei Brasil. Então basicamente é isso. Coloquei o nome, alterei o Caller ID Scheme e os tons, né? Vou clicar em salvar. Então, se eu aplicar, é interessante, pessoal, toda vez que você fizer uma alteração na OCM, você clique em aplicar para que ela seja realmente efetivada, né? Então vamos dar uma olhada lá no dashboard para ver se agora ele já aparece ali a linha 1 como tronco e se ela realmente está ativa, se ela está azul. Então beleza, eu vou vir aqui em System, Status, Dashboard. Então eu posso ver aqui que a linha 1 foi criada e ela está available, está disponível. Então aqui tem a legenda, né? Azul, vermelho, amarelo e cinza. Então se você tiver criado e ela tiver tudo ok, ela vai aparecer aqui para você como azul. Agora nós vamos aprender como configurar um tronco VoIP. Então vou vir aqui em Extension Trunk novamente. Vou selecionar tronco VoIP. Vou adicionar um novo. Tem dois tipos de tronco, né? Dois tipos de tronco. O modo peer, que seria um ponto a ponto, e o modo registro. Vou colocar como modo registro. Então vou colocar aqui o nome do tronco, né? Vou colocar aqui tronco 1. Então aqui você pode colocar o tronco do seu provedor e o hostname. Aqui eu vou colocar o IP do meu servidor. Você pode colocar tanto o IP quanto o domínio. Coloquei o IP lá em cima. Aqui eu vou colocar o usuário e aqui eu vou colocar a senha. Basicamente, são somente essas três informações que a gente precisa para configurar um tronco: o IP, ou o endereço do servidor lá em cima, usuário e senha. Vou colocar salvar. Então, beleza, ele aplicou. Vamos ver se ele ficou azul aqui. Então, beleza. Eu tenho a linha 1, que é a linha analógica, e o tronco 1, que é o tronco VoIP. Então, ele ficou azul, ficou registrado. Caso não tenha ficado, né, ficou ali vermelho ou então cinza, significa que há algum problema na comunicação entre a OCM e o seu provedor. O que a gente recomenda é que você entre em contato com o suporte do seu provedor e solicite mais informações, né? Pergunta para eles por que não foi registrado, o que está chegando lá de informação e o que precisa ser ajustado do lado da OCM. Se você precisar de qualquer ajuda, de qualquer suporte, pode entrar em contato conosco por meio dos canais abaixo. Tá legal. A gente já criou os troncos, né? Digital e analógico, criou os ramais e criou duas filas na verdade. Agora, para deixar o equipamento funcional, o básico dele, a gente precisa criar as regras de entrada e de saída. Regra de entrada é o que vai acontecer quando eu receber uma ligação e regra de saída é por onde essas ligações sairão. Os nomes são bem sugestivos, né? Então vou vir aqui em Extension novamente, vou vir em Inbound Routes, regras de entrada, vou adicionar uma nova. Aqui do lado direito você pode especificar qual tronco você está, a qual tronco essa regra se refere. Então vou colocar o tronco 1 que é do SIP, né? Então vou adicionar aqui. O padrão, eu vou colocar um X ponto. Se você colocar o mouse aqui em cima, ele vai especificar o que é cada letra, né? O X é qualquer dígito de 0 a 9. O ponto, ele vai concatenar o número até o final. Essa não é uma regra que eu recomendo para ligações de saída, pois ela é uma regra extremamente genérica. Você vai receber ligações de qualquer número, que é o que geralmente a gente quer, né? Não filtrar a entrada. Você filtra geralmente a saída. A entrada é uma regra bem genérica. Então vou colocar aqui um padrão X ponto. E aqui no Default Destination, né, o destino padrão, eu posso colocar uma extensão, que é um ramal, ou eu posso selecionar uma fila. Lembra que a gente criou duas filas lá atrás? Então vou selecionar aqui a fila suporte ou comercial. Então quem ligar no tronco vai tocar aqui no comercial, vou salvar e vou criar outra regra aqui. Quem ligar na linha analógica vai tocar somente no meu suporte. Então vou adicionar aqui. Perceba que o padrão para linhas analógicas já é diferente do padrão para linhas VoIP. Então vou colocar aqui o meu destino, vou selecionar aqui a fila e vou colocar suporte.
Então, se eu vir aqui no tronco CIP, eu tenho um X ponto aqui, né, um padrão genérico, chamando a minha fila comercial. E aqui na linha analógica, um padrão S, que é o padrão correspondente à linha analógica, chamando a minha fila suporte. Com isso, eu criei as minhas regras de entrada, você ajusta de acordo com o seu cenário. Bom, beleza. Agora vamos criar as regras de saída, que é por onde e como essas ligações sairão. Então vou vir aqui novamente em Extension, Outbound Routes, adicionar uma nova. Então vou colocar aqui, por exemplo, ligações locais. Esse nível de privilégio ele é muito importante. Somente os ramais com nível de privilégio igual ou superior poderão usar essas regras de saída. Então, os meus ramais estão com nível nacional, vou colocar aqui nacional, e aqui eu defino o padrão. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, eu vejo que o X é qualquer número de 0 a 9. Então, de uma forma mais genérica, para que fique mais simples o entendimento, eu vou usar o X, mas você pode fazer todas essas combinações possíveis, né? Como ficar melhor para o seu cenário. Então eu vou usar o X para ficar mais fácil o entendimento. Então ligações locais eu vou configurar para fixo e para celular. Fixo a gente sabe que são 8 dígitos, né? Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou colocar 8 vezes a letra X em maiúsculo. Celular são 9 dígitos, então vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então beleza, eu criei um nome, né, da regra local e o padrão 8 vezes o número 8 vezes a letra X e 9 vezes a letra X para celular e fixo. E aqui eu coloco o meu tronco, né, o tronco principal. Vou selecionar aqui o tronco CIP. Eu posso colocar como tronco failover o outro tronco que eu tenho, né? Então suponha que por algum motivo o tronco CIP está indisponível ou ocupado. Eu adiciono aqui um tronco secundário e eu coloco a minha linha analógica. Então essa regra ela vai utilizar dois troncos. Esse tronco aqui, a linha analógica, ela só vai usar quando o tronco principal estiver disponível ou ocupado. Então vou salvar. Então beleza, eu tenho a regra aqui, o nome e o padrão. Vou criar também ligações para longa distância. Vou adicionar, vou colocar aqui, por exemplo, LDN, ligações de longa distância, e vou colocar um padrão. Aí isso depende muito de como os seus colaboradores já discam. Mas geralmente a pessoa digita 0, o DDD, né, 061, por exemplo, e o número novamente igual à regra que a gente criou lá atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para ligações de longa distância para fixo, 0, 61, por exemplo, né, o código de área, e o celular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, beleza. O nível de privilégio, igual a gente fez lá atrás, vou colocar nacional. O tronco, o meu tronco principal agora vai ser a linha analógica. Aqui o strip é para ele remover, então eu vou colocar 1, que ele vai remover um caractere, que é justamente esse 0 aqui da frente. E aqui eu coloco o prepend, é o número da minha operadora. Suponha que seja 015. Aí você coloca de acordo com a sua operadora, 015, 021, 031. Dessa forma, com o prepend, o usuário final não precisa digitar o código da operadora. Então a pessoa vai digitar, por exemplo, o número aqui, 061 3797 8786. Ele vai cair nessa regra aqui, né? Por exemplo, 061 3797 061 3797 8786. Então, as regras são baseadas em padrões. Então, a pessoa vai digitar isso aqui, vai cair nessa primeira regra, que é para números de longa distância fixo. Ele vai remover o primeiro 0, né, que é o primeiro caractere, e vai adicionar. Então, no final, a OCM vai remover esse 0, vai adicionar 015. Então, vai adicionar 015. Então vai ser 01561 e o número que eu digitar. Vou salvar. E eu vou criar uma terceira regra aqui, que é para números especiais. Então vou colocar aqui números especiais. Que seria polícia, bombeiro, defesa civil, né? 1019x, que aí vai de 0 a 9. Nível de privilégio nacional. E vou selecionar aqui os dois troncos, né? O meu tronco principal vai ser o tronco CIP e o tronco de failover vai ser a linha analógica. Vou salvar.
Então, pessoal, aqui a gente criou as regras básicas de saída, né? Ligações locais para fixo e celular, ligações de longa distância para fixo e celular também, e ligações especiais para números especiais, né? Que seria polícia, bombeiro, defesa civil. Com isso, a UCM já está operacional. Eu já tenho criação dos troncos, tronco SIP e tronco analógico. Já tenho as minhas extensões criadas também. Já tenho regra de saída, que a gente acabou de criar, e a regra de entrada, para onde que essas ligações vão. Eu já tenho também as filas, né? Já tenho minhas filas aqui certinho, quais são os agentes e as suas estratégias. E o próximo passo é criar uma IVR, que seria um menu, né, para a pessoa ser atendida por uma mensagem e daí ela selecionar. Então, como que a gente cria uma URA ou uma IVR na UCM? Eu venho aqui em Call Features, os IVR, adicionar. Vou colocar aqui o nome atendimento, por exemplo. E aqui em Prompt é onde eu subo o meu áudio. Então eu clico aqui no Upload, seleciono o arquivo do áudio que eu quero utilizar. Depois que ele subir, ele vai aparecer aqui, você seleciona. Basicamente eu venho aqui nos eventos, quando a tecla for pressionada. Quando a pessoa pressionar 1, eu quero que ela vá para a fila do comercial, que a gente criou anteriormente. Então vou colocar aqui, por exemplo, fila, comercial, e eu não vou colocar um time condition. Eu posso configurar na minha OCM o horário de trabalho, né, que seria o horário comercial. E fora do horário comercial, eu seleciono outras opções. Mas como é uma configuração básica, eu vou somente, quando a pessoa pressionar 1, ela chama uma fila comercial. Quando ela pressionar 2, ela vai chamar outra fila, só que agora a fila do suporte. Quando ela pressionar 3, ela vai chamar uma extensão, que é a extensão 1000. Então, beleza. Na minha opção 4, eu vou colocar um segundo nível de IVR, de URA. Então, por exemplo, suponha que às vezes você tem ali um atendimento diferenciado para a pessoa que é CPF e CNPJ. Então, você pode especificar aqui. Então, quando a pessoa pressionar a opção 4, eu seleciono IVR e aqui eu seleciono a minha IVR secundária. Lembrando que, obviamente, você vai ter que criar essa IVR secundária antes dessa, né? Uma vez que ela vai ser utilizada aqui dentro. Como eu não tenho essa IVR, foi só a título de funcionalidade que a UCM tem, eu vou deixar em branco. Então, vou deixar pressionado 1, quando a pessoa pressionar 1, a fila comercial, pressionado 2, a fila suporte, pressionado 3, vai tocar o ramal 1000. Vou salvar. Aí agora a gente precisa ajustar lá na nossa regra de entrada. Então, vem aqui em Extension, Inbound. O meu tronco 1, que é o SIP, eu vou selecioná-lo e vou clicar em editar. Então aqui no meu destino, eu vou selecionar a IVR e ele já vai puxar automaticamente a minha IVR atendimento. Vou salvar. Vou fazer a mesma coisa para a linha analógica. Vou clicar aqui, editar. Vou tirar da fila e vou colocar no meu atendimento. Então com isso, pessoal, nós conseguimos criar o nosso IVR, né, a nossa URA. Ela já está fazendo atendimento. Eu já redirecionei toda a minha entrada para ela. E aqui todas as teclas já está configurado as teclas ao serem pressionadas. Bom, pessoal, o tutorial de hoje foi esse. A gente viu as configurações básicas ali da UCM6301. Como eu comentei anteriormente, foi só uma pincelada bem rápida, só para deixar o equipamento funcional. É possível realizar centenas, né, uma infinidade ali de configurações, de combos, de acordo com a sua necessidade. Se tiver ficado alguma dúvida ou se você quer fazer uma configuração mais avançada, mais específica, entre em contato conosco por meio dos canais de comunicação abaixo. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.